Continuação da leitura do livro de Leonardo da Vinci. Sua infância. Em 1452 a 1464. Então, Leonardo da Vinci é de um local chamado Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci teve a boa sorte de nascer fora do casamento. Caso contrário, provavelmente teria se tornado um tabelião. Assim como todo primogênito legítimo de sua família havia pelo menos 5 gerações. As raízes de sua família remontam ao começo do século XIV, quando seu tataravô, Michele, atuava como tabelião no vilarejo de Vinci, nas costas da Toscana, cerca de 30 quilômetros a oeste de Florença. Com o crescimento da economia mercantil italiana, os tabeliães cumpriam um importante papel de legitimar acordos comerciais, vendas de terras, testamentos, elaborar outros documentos jurídicos em latim, frequentemente enfeitando o texto com referências históricas e floreios literários. Por exercer essa profissão, ele tinha o direito de usar o título honorífico Sir, e, portanto, se tornou conhecido como Sir Michele da Vinci. Seu filho e seu neto tiveram ainda mais sucesso na carreira, o último tendo se tornado chanceler de Florença. O próximo na linha de sucessão, Antônio, era uma anomalia. Ele usava o título honorífico Sir e se casou com a filha de um tabelião, mas parecia não cultivar a mesma ambição dos demais da Vinci. Passou a maior parte da vida bancado pelos proventos das terras da família, cultivadas por arrendatários que produziam uma modesta quantidade de vinho, azeite e trigo. O filho de Antônio, Piero, compensou a falta de motivação do pai buscando o sucesso de forma obstinada em Pistoia e Pisa. E, então, por volta de 1451, com 25 anos, estabelecendo-se em Florença, um contrato firmado por ele, naquele ano, trazia como seu endereço comercial o Palazzo del Podesta, edifício dos magistrados que hoje abriga o Museu Nacional de Bargello, localizado de frente para o Palácio della Signoria, a sede do governo. Ele atuou como tabelião para diversos mosteiros e ordens religiosas da cidade, para a comunidade judaica do vilarejo e, em pelo menos uma ocasião, para a família Médici. Em uma das suas visitas a Vinci, Piero teve um relacionamento com uma camponesa local solteira, e na primavera de 1452 eles tiveram um filho. Utilizando sua pouco praticada caligrafia de tabelião, o avô do garoto, Antônio, registrou o nascimento no pé da última página de um livro que havia pertencido ao seu próprio avô. 1452 foi-me dado um neto, o filho de Sir Piero, meu filho, no 15º dia de abril, sábado, na 3ª hora da noite, por volta de 22 horas. Ele carrega o nome de Leonardo. A mãe de Leonardo não foi considerada digna de ser mencionada no registro feito por Antônio, nem em nenhuma certidão de nascimento ou batismo. Em um documento fiscal emitido 5 anos depois, há apenas o seu primeiro nome, Caterina. Por muito tempo, sua identidade foi um mistério para os especialistas modernos. Acreditava-se que ela tivesse 20 e poucos anos e alguns pesquisadores chegaram a especular que seria uma escrava árabe ou talvez chinesa. Na verdade, ela era uma menina pobre e órfã de 16 anos, chamada Caterina Lippi, que morava na região de Vinci. Provando que ainda há coisas a serem descobertas sobre Leonardo, Martin Kemp, historiador de arte da Universidade de Oxford, e Giuseppe Pallanti, pesquisador de arquivos de Florença, apresentaram em 2017 provas documentais sobre o seu passado. Nascida em 1436, em uma família de fazendeiros humildes, Caterina ficou órfã aos 14 anos. Ela e o irmão mudaram-se para a casa da avó, que morreu um ano depois, em 1451. Deixada à própria sorte para cuidar de si e do irmão mais novo, Caterina envolveu-se em julho daquele ano com Piero da Vinci, um homem próspero e renomado que tinha então 24 anos. Havia poucas chances de eles se casarem, embora tenha sido descrita por um biógrafo antigo como alguém de sangue nobre. Caterina era de uma classe social diferente, e era provável que Piero já tivesse comprometido com um par mais adequado.
uma garota de 16 anos chamada Albiera, filha de um distinto sapateiro florentino. Ele e Albiera casaram-se 8 meses após o nascimento de Leonardo, um matrimônio que era vantajoso do ponto de vista comercial e social, além do profissional para ambos. Provavelmente havia sido arranjado e tido seu dote pago antes mesmo de Leonardo nascer. Para manter as aparências, Piero ajudou a forjar, pouco tempo após o nascimento do filho, o casamento de Caterina com um fazendeiro e oleiro local, que tinha conexões com a família da Vinci. Seu nome era Antônio de Piero del Vaca, mas ele era conhecido por Acatábriga, que significa encrenqueiro. Acatábriga, embora não aparentasse ser um. Os avós paternos e o pai de Leonardo possuíam uma casa com um pequeno jardim bem ao lado dos muros do castelo, que ficava no coração de Vinci. Esse é o provável local de nascimento de Leonardo, embora existam razões para se discordar. Poderia não ser conveniente ou apropriado manter uma jovem camponesa grávida e depois amamentando um bebê na já lotada casa da família. Sobretudo, enquanto Sir Piero negociava um dote com outra importante família com cuja filha ele planejava se casar, outra versão de um acordo com as lendas da indústria de turismo local diz que Leonardo pode ter nascido em um chalé de pedra instalado ao lado de uma casa de fazenda, a 3 quilômetros de Vinci, na aldeia vizinha de Antiano. Hoje é sede de um pequeno museu dedicado a Leonardo. Parte dessa propriedade pertencia desde 1412 à família de Piero de Malvolto, um amigo próximo dos da Vinci. Ele era padrinho de Piero da Vinci e, em 1452, se tornaria também padrinho do filho recém-nascido dele, Leonardo, o que teria feito sentido se Leonardo tivesse nascido em sua propriedade. As duas famílias eram muito próximas. O avô de Leonardo, Antônio, havia servido de testemunha da assinatura de um contrato que envolvia certas partes da propriedade de Piero Malvolto. As anotações que descrevem o negócio dizem que Antônio estava em uma casa próxima jogando gamão quando foi solicitado para a tarefa. Piero da Vinci acabaria comprando partes da propriedade nos anos 1480. Na época do nascimento de Leonardo, a mãe de Piero de Malvolto, uma viúva de 70 anos, morava na propriedade, o que significava que ali no povoado de Antiano, a 3 quilômetros do vilarejo de Vinci, uma distância facilmente percorrida a pé, sozinha em uma casa de fazenda bem próxima a uma choupana precária, morava uma amiga de confiança da família da Vinci. Havia pelo menos 2 gerações. Seu chalé caindo aos pedaços talvez tenha sido o esconderijo ideal para Caterina, enquanto ela estava grávida. Leonardo nasceu em um sábado e no dia seguinte foi batizado pelo padre local na igreja paroquial de Vinci. A pia batismal ainda está lá. Apesar das circunstâncias de sua concepção, a cerimônia foi um enorme evento aberto. Havia 10 padrinhos servidos de testemunhas, incluindo Piero de Malvolto, e um público presente muito acima da média da igreja, com membros da nobreza rural entre os convidados. Uma semana depois, Piero da Vinci abandonou Caterina e o filho pequeno e voltou para Florença, onde já na segunda-feira retornou ao escritório a fim de atestar a autenticidade dos documentos para os clientes. Leonardo não nos deixou nenhum comentário sobre as circunstâncias de seu nascimento, mas há uma intrigante alusão em um de seus cadernos aos fardos que a natureza coloca nos ombros de um filho ilegítimo. Um homem que pratique coito de forma agressiva e apreensiva produzirá filhos irritadiços e desonestos, mas se o coito for praticado com grande amor e desejo de ambas as partes, os filhos serão dotados de um grande intelecto. Serão espirituosos, joviais e adoráveis. Supõe-se, ou pelo menos espera-se, que ele considerava fazer parte da segunda categoria. Na infância, Leonardo se dividiu entre 2 casas. Caterina e a Catábriga estabeleceram em uma pequena fazenda nos arredores de Vinci e mantiveram uma relação cordial com Piero da Vinci. 20 anos depois, a Catábriga trabalhava em uma olaria alugada por Piero e ambos haviam servido de testemunha um do outro
em alguns contratos e escrituras ao longo do tempo. Nos anos em que seguiram o nascimento de Leonardo, Caterina e a Catábriga tiveram 4 filhas e um filho. Já Piero e Albiera não tiveram filhos. Na verdade, até Leonardo completar 24 anos, seu pai não tivera nenhum outro filho. Piero começaria no 3º e 4º casamento, que geraram pelo menos 11 bebês. Com o pai morando principalmente em Florença e a mãe cuidando da própria família, que não parava de crescer, aos 5 anos, Leonardo passava a maior parte do seu tempo na casa da família Vinci, com Antônio, seu avô preguiçoso, e sua esposa. No recenseamento tributário de 1457, Antônio incluiu o neto na lista de dependentes que moravam com ele. Leonardo, filho do citado Sor Piero, non legítimo, nascido dele e de Caterina, que agora é a mulher de Catábriga. Quem também morava na casa era o irmão caçula de Piero, Francesco, apenas 15 anos mais velho que o sobrinho Leonardo. Francesco herdou o gosto pelo ócio e foi descrito pelo próprio pai em um documento tributário bem ao estilo do sujo falando do mal lavado, como alguém que fica largado pela casa sem fazer nada. Ele acabou virando o tio de Leonardo amava e que às vezes chegava a substituir a figura do pai. Na primeira edição de sua biografia, Vasari cometeu um erro crasso, mais tarde corrigido de identificar Piero como tio de Leonardo. Bem, continuo daqui a pouco, só um minuto. Retomando. Uma era de ouro dos bastardos. Como o concorrido batizado de Leonardo atesta, nascer fora do casamento não era motivo de embaraço. Jacob Burckhardt, historiador cultural do século XIX, chegou a rotular a Itália renascentista como a era de ouro dos bastardos, especialmente entre as classes aristocráticas e dos governantes. Ser filho ilegítimo não era um problema. Pio II, o Papa, quando Leonardo nasceu, escreveu sobre uma visita a Ferrara, na qual sua comitiva de recepção contava com 7 príncipes da família Este, que governava a cidade, incluindo o duque que estava no comando, todos nascidos fora do matrimônio. Algo extraordinário sobre aquela família, escreveu Pio. É o fato de que nenhum herdeiro legítimo jamais recebeu o principado. Os filhos das amantes foram muito mais afortunados do que os filhos das esposas. O próprio Pio II tinha pelo menos 2 filhos ilegítimos. O Papa Alexandre VI, também contemporâneo de Leonardo, teve diversos amantes e filhos ilegítimos, entre eles César Borgia, que viria a se tornar um cardeal, comandante das tropas papais e um dos patronos de Leonardo, e inspiração para o príncipe de Maquiavel. Todavia, entre os membros da classe média, a ilegitimidade não tinha a mesma aceitação. Zelosos de suas posições sociais recém-adquiridas, comerciantes e outros profissionais formavam guildas que reforçavam essas restrições morais. Embora algumas guildas aceitassem os filhos ilegítimos de seus integrantes, esse não era o caso da arte dei Giudici e Notai, a venerável guilda de juízes e tabeliães, fundada em 1197, que o pai de Leonardo integrava. O tabelião cumpria os papéis de testemunha certificada e escrivão. Escreveu Thomas Cure em Illegitimacy in Renaissance Florence. Sua confiabilidade devia estar acima de qualquer suspeita. Ele tinha de ser alguém totalmente em sintonia com as regras da sociedade. Essas restrições tinham um lado positivo. A ilegitimidade permitia que alguns jovens dotados de uma mente rebelde e um espírito livre fossem criativos em uma época em que a criatividade era cada vez mais recompensada. Entre os poetas, artistas e artesãos, nascidos fora do matrimônio, estavam Petrarca, Giovanni Boccaccio, Lorenzo Ghiberti, Filippo Lippi, seu filho Filippino, Leon Battista Alberti e, é claro, Leonardo da Vinci. Nascer fora de um casamento não significava simplesmente se tornar um intruso. Isso criava uma ambiguidade de status. O problema dos bastardos era o fato de eles serem parte da família,
mas não inteiramente, escreveu Kean. Em alguns casos, isso os ajudava ou os obrigava a serem mais corajosos e improvisadores. Leonardo era membro de uma família de classe média, mas foi afastado dela. Assim como muitos escritores e artistas, ele escreveu sentindo que fazia parte do mundo, mas também que não pertencia a ele. Esse limbo se estendia à herança, um conjunto de leis conflitantes e precedentes jurídicos contraditórios não deixavam muito claro se um filho nascido fora do matrimônio poderia ser herdeiro, como Leonardo acabaria descobrindo em batalhas judiciais com seus meio-irmãos muitos anos mais tarde. Lidar com esse tipo de ambiguidade era um elemento central da vida de uma cidade-estado renascentista, escreveu Kean. Isso estava diretamente ligado à celebrada criatividade de uma cidade como Florença, tanto nas artes quanto no humanismo. Como a Guilda de Tabeliães de Florença barrava o não legítimo, Leonardo pôde se beneficiar do instinto de fazer anotações entranhado em sua herança familiar, ao mesmo tempo que desfrutava da liberdade de correr atrás das próprias paixões criativas. Isso foi um golpe de sorte. Leonardo teria sido um péssimo tabelião. Ele se entediava e se distraía com muita facilidade, especialmente quando o projeto deixava de ser um esforço criativo e se tornava algo rotineiro. Discípulo da experiência. Outra vantagem do fato de Leonardo ter nascido bastardo foi não ser enviado para uma das escolas de latim que ensinavam os clássicos e humanidades para os candidatos a comerciantes e outras profissões dos primeiros anos da Renascença, exceto por algumas poucas lições de matemática comercial no que então era conhecido como Escola de Ábaco. Leonardo foi, sobretudo, um autodidata. Com frequência, ele ficava na defensiva a respeito de um homem iletrado. Ser um homem iletrado, como se referia a si mesmo com uma dose de ironia. Mas também se orgulhava do fato de sua ausência de uma educação formal tê-lo feito se transformar num discípulo da experimentação e da experiência. Leonardo da Vinci, discípulo della experienza, ele assinou certa vez. Sua postura a favor do livre pensar foi o que salvou de ser apenas mais um seguidor do pensamento tradicional. Em seus cadernos, ele lança um ataque contra a chamada de idiotas pomposos que o desacreditavam por causa disso. Eu estou perfeitamente ciente de que o fato de não ser um homem das letras pode levar certas pessoas presunçosas a acreditarem ter razão ao me criticar, alegando que eu sou um homem sem instrução. Tolice! Elas ficam desfilando por aí, cheias de pompa, com o nariz empinado, adornados, não por uma obra do próprio trabalho, mas dos outros. Elas dirão que, por não ter sido educado pelos livros, eu não sou capaz de expressar de forma adequada o que desejo descrever. Mas não sabem que os objetos das minhas investigações requerem experiência e não as palavras de outras pessoas. Dessa forma, Leonardo foi poupado de ser treinado e aceitar a empoeirada escolástica ou os dogmas medievais que haviam se acumulado ao longo dos séculos. A partir do declínio da ciência clássica e do pensamento original, sua falta de reverência às autoridades e disposição a sempre questionar o conhecimento recebido o levariam a elaborar uma abordagem empírica para a compreensão da natureza que antecipou em mais um século o método científico desenvolvido por Bacon e Galileu. Seu método era baseado na experimentação, na curiosidade e na habilidade de se admirar com fenômenos nos quais o restante de nós dificilmente presta atenção após a infância. Acrescente-se a isso um desejo intenso e uma habilidade de observar as maravilhas da natureza. Ele se forçava a perceber formas e sombras, com uma precisão impressionante. Leonardo era particularmente bom em captar movimentos, desde o bater das asas de até emoções se espalhando por um rosto. Ele era sobre essa base que ele conduzia seus experimentos. Alguns somente na imaginação, outros com desenhos e alguns poucos utilizando objetos. Primeiro,
Devo fazer algumas experiências e só então prosseguir, escreveu. Já que minha intenção é de consultar primeiro a experiência e depois, através do raciocínio, demonstrar por que tal fenômeno ocorre dessa forma. Era uma boa época para uma criança com tais ambições e talentos nascer. Em 1452, Johannes Gutenberg tinha acabado de abrir sua editora e logo outros estavam usando a prensa de tipos móveis para imprimir livros que ajudariam a instruir pessoas que eram brilhantes, mas não tinham recebido uma educação formal como Leonardo. A Itália estava no início de um raro período de 40 anos, durante o qual não foi devastada por guerras entre cidades-estado. Alfabetização, habilidade para aritmética e renda aumentavam drasticamente à medida que o poder saía das mãos dos proprietários de terra e ia para os comerciantes e banqueiros, que se beneficiaram dos avanços da lei, contabilidade, crédito e seguro. Os turcos otomanos estavam prestes a conquistar Constantinopla, despejando na Itália uma torrente migratória de intelectuais com toneladas de manuscritos que continham um antigo conhecimento de Euclides, Ptolomeu, Platão e Aristóteles. Nascidos um ano após Leonardo, Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio comandariam uma era de grandes explorações. E Florença, com sua efervescente classe de comerciantes sedentos por ascensão social através do mecenato, tinham se convertido no berço da arte e do humanismo renascentista. Recordações de infância. A lembrança mais viva que Leonardo tinha da infância foi registrada 50 anos mais tarde, quando estudava o voo dos pássaros. Ele estava escrevendo sobre Milhafre, um pássaro similar ao falcão, com cauda bifurcada e asas compridas e elegantes que lhe permitiam planar. Ao observá-lo com sua perspicácia costumeira, Leonardo captou com precisão como o pássaro abria as asas e as pontas da cauda e depois abaixava ao pousar. Isso despertou uma lembrança de quando ele era bebê. Escrever sobre o milhafre parece ser minha sina, uma vez que entre as minhas primeiras lembranças da infância, pelo que me parece, eu estava no berço quando um milhafre se aproximou, abriu a minha boca com a sua cauda e a enfiou repetidas vezes por entre meus lábios. Com grande parte das coisas que brotavam na mente de Leonardo, provavelmente havia um toque de fantasia e fábula nessa mistura. É difícil imaginar um pássaro pousando em um berço e abrindo a boca de um bebê com sua cauda. E Leonardo parece estar ciente disso, por causa do uso da expressão, pelo que me parece. Como se talvez parte daquilo fosse um sonho. Tudo isso, a infância com duas mães, o pai frequentemente ausente e o encontro oral com uma cauda penetrante, poderia fornecer um excelente material para um analista freudiano. E de fato forneceu. Para o próprio Freud, em 1910, Sigmund Freud usou a história do milhafre como base para um livro curto, Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci. Freud começou no caminho errado ao se valer de sua tradução ruim de uma anotação de Leonardo para o alemão, que chamava o pássaro de abutre, não de milhafre. Isso o fez se lançar em uma longa explicação tangencial sobre o simbolismo dos abutres no Antigo Egito e a sua ligação etimológica com as palavras abutre e mãe, o que era totalmente irrelevante e que o próprio Freud mais tarde admitiria ser constrangedor. Deixando de lado a confusão com o nome do pássaro, o principal argumento da análise de Freud era o fato de a palavra que designa cauda em muitas línguas, inclusive no italiano, coda, ser também uma gíria para pênis, e que a lembrança de Leonardo estava ligada à sua homossexualidade. A situação contida na fantasia de um abutre teria aberto a boca de uma criança e abusado dela com a cauda corresponde à ideia da felação, escreveu Freud. Os desejos reprimidos de Leonardo, especulou o pai da psicanálise, acabaram canalizando para sua criatividade fervilhante, mas ele teria deixado muitas obras inacabadas justamente por ser inibido. Tais interpretações geraram críticas pesadas, uma das mais famosas feita pelo historiador de arte Meyer Shapiro, e parecem, ao menos para mim, revelar mais sobre Freud do que sobre Leonardo.
Os biógrafos precisam ser cuidadosos ao fazerem análises psicanalíticas de alguém que viveu 5 séculos antes. A memória onírica de Leonardo pode ter sido simplesmente um reflexo do seu interesse de uma vida inteira no voo dos pássaros, que é justamente como ele a apresenta. E não é preciso ser um Freud para saber que desejos sexuais podem ser sublimados na forma de ambição em outras paixões. O próprio Leonardo dizia isso. A paixão intelectual extingue a sensualidade, escreveu em um dos seus cadernos. Uma fonte melhor para se compreender as motivações e a formação do caráter de Leonardo está em outro registro de suas lembranças. Esse sobre uma caminhada pelos arredores de Florença. Ela envolve deparar-se com uma caverna escura e ponderar se deveria ou não entrar. Após percorrer uma boa distância perambulando em meio a rochedos sombrios, eu cheguei à entrada de uma grande caverna e fiquei parado na frente dela por um tempo, atônito, conta ele. Curvando-me para frente e para trás, eu tentei ver se poderia descobrir algo por lá, mas a escuridão que havia ali dentro não me permitiu fazê-lo. De repente, 2 emoções contrárias brotaram em mim. Medo. Um minuto. Medo e desejo. Medo da caverna escura e ameaçadora, desejo de descobrir se havia algo maravilhoso ali dentro. O desejo venceu, sua curiosidade incansável triunfou e Leonardo entrou na caverna. Lá descobriu um fóssil de uma baleia incrustado na parede. O instrumento poderoso e outrora vivo da natureza, escreveu. Sua força colossal não serviu de nada. Deixa-me ver aqui. Deixe-me ver. Não. Era uma nota de rodapé que eu estava lendo. Alguns estudiosos presumiram que Leonardo tinha descrito uma caminhada imaginária ou roubado alguns versos de Sêneca, mas aquela página do caderno e a que segue estão repletas de descrições de camadas de fósseis de conchas e diversos ossos fossilizados de baleia de fato foram descobertos na Toscana. O fóssil da baleia desencadeou uma visão sombria do que seria, ao longo de toda a sua vida, um de seus temores mais profundos, o dilúvio apocalíptico. No verso dessa página, ele faz uma longa descrição do tremendo poder do qual um dia gozou aquela baleia morta que havia muito tempo. Você singrou os mares com suas agens barbatanas, ramificadas em uma cauda bifurcada, criando súbitas e ruidosas tempestades e afundando navios. Em seguida resolveu filosofar. Ó tempo, ágil destruidor de todas as coisas! Quantos reis, quantas nações vós desfizestes! E quantas mudanças de estado e circunstâncias ocorreram desde que esse formidável peixe morreu! Àquela altura, os medos de Leonardo estavam em um domínio muito diferente de quaisquer perigos que pudessem estar à sua espreita naquela caverna. Eles eram alimentados por um terror existencial perante os poderes destrutivos da natureza. Leonardo passou a fazer esboços rápidos com uma ponta de prata em uma página de tom avermelhado, descrevendo um apocalipse que começava com a água e terminava com fogo. Os rios serão desprovidos de suas águas, as terras nos produzirá mais sua vegetação. Os campos não serão mais embelezados pelos milharais. Todos os animais, sem encontrar grama fresca para sua pastagem, morrerão. Escreveu ele. Dessa forma, a terra frutífera e fértil será forçada a acabar por meio de um elemento do fogo. Sua superfície então queimará até as cinzas, e esse será o fim de toda a natureza terrestre. A caverna escura em que Leonardo entrou, impelido pela curiosidade, lhe forneceu tanto descobertas científicas quanto ricas fantasias, 2 linhas que se cruzariam muitas vezes ao longo da sua vida. Ele atravessaria tempestades literais e psicológicas e conheceria recessos sombrios da terra e da alma. Mas sua curiosidade pela natureza sempre o estimularia a explorar mais. Tanto seus fascínios quanto seus temores seriam expressos por meio da arte
iniciando com a representação de São Jerônimo agonizando perto da boca de uma caverna e culminando nos desenhos escritos sobre o dilúvio apocalíptico. Leonardo da Vinci é às vezes chamado equivocadamente de Da Vinci, como se fosse seu sobrenome, e não de uma designação que significa do vilarejo de Vinci. Entretanto, o uso dessa forma não é tão escandaloso quanto alegam alguns puristas. Durante a vida de Leonardo, os italianos passaram cada vez mais a regularizar e registrar o uso de sobrenomes hereditários, e muitos deles, como Genovese ou DiCaprio, eram derivados das cidades de origem da família. Tanto Leonardo quanto seu pai, Piero, costumavam acrescentar o da Vinci aos nomes. Quando Leonardo se mudou para Milão, o poeta da corte e seu amigo Bernardo Berentioni se referia a ele em seus escritos como Leonardo Vinci, o florentino. Florença, nos anos 1480, tinha já uma catedral com uma cúpula de Brunelleschi ao centro e o Palácio della Signoria, sede do governo, que já está aqui num desenho sobre a cidade de Florença, já magnífica, já nessa ocasião. Então termina esse capítulo. O próximo fala sobre Leonardo da Vinci, aprendiz. Tchau, tchau.